A figura não apenas a chamou pelo nome, como começou a andar atrás dela. Oi, meus amores, como que vocês estão? Meu nome é Ariadne e no vídeo de hoje eu trago relatos sobrenaturais para vocês. Eu separei aqui 4 relatos de histórias de aparições, fantasmas, sombras, tudo nesse sentido aí, e espero que vocês gostem. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você não for inscrito. Já deixa seu like e compartilha aí para os amigos para ajudar no engajamento. E, sem mais enrolação, vamos para o primeiro relato. Minha vó era doida ou viu um fantasma. Eu amava muito a minha avó, que faleceu em 2010, quando eu ainda era criança. Existe uma história sobre ela que sempre circulou na minha família e que até hoje me deixa profundamente intrigada. O pior é que eu nunca tive a chance de sentar com ela e perguntar o que realmente aconteceu. Ela morava em uma cidade minúscula do interior de Minas Gerais, que na época não devia ter nem 1000 habitantes. Era uma região ribeirinha, cercada de mato, e a família tinha uma fazenda antiga. Minha avó se casou com meu avô, que era filho de pessoas que lá no passado haviam sido escravizados. Essa informação sempre foi repetida com um certo peso, como se explicasse muita coisa. Meu avô herdou grande parte dessas terras, um lugar que carregava uma história difícil. Apesar disso, ele nunca teve escravos, nem concordava com esse tipo de prática. Trabalhava a terra por conta própria, arando o solo, cuidando do gado, e toda a família ajudava. Minha avó e os 7 filhos, envolvidos na rotina pesada da fazenda. Certo dia, minha avó foi levar comida para o meu avô, que estava trabalhando bem dentro da mata, numa área antiga de extração de ouro. Para chegar até lá, ela precisava caminhar cerca de 7 quilômetros entre plantações e vegetação fechada. A região era conhecida por ter muitas cobras, e o trajeto já era perigoso por si só. Foi durante essas caminhadas que algo estranho começou a acontecer. No meio do caminho passou a surgir uma mulher vestida de branco, com cabelos longos. Ela chamava minha avó pelo nome, mas nunca se aproximava demais. Sempre mantinha uma certa distância, aparecendo entre o mato ou no limite das plantações. Isso se repetiu por alguns dias, até que, numa tarde, minha avó já estava muito assustada, mas mesmo assim ela saiu para levar o almoço. No meio do caminho, viu a mulher novamente, né? Só que dessa vez foi diferente. O que aconteceu? A figura não apenas a chamou pelo nome, como começou a andar atrás dela. Minha avó entrou em pânico. Saiu correndo em direção à sede da fazenda sem olhar para trás. No meio da fuga, tadinha, caiu no chão e acabou fraturando vários ossos. Oh, meu Deus, judiação. Segundo a família, naquele momento não havia ninguém por perto. As únicas testemunhas foram os cachorros e outros animais da fazenda, que começaram a latir, a fazer barulho e a ficar acuados. Todos olhando na direção do milharal de onde ela vinha vindo. Até hoje, ninguém sabe explicar o que aconteceu. Era um fantasma? Talvez o espírito de alguém que sofreu naquela terra no passado? Ou poderia ter sido apenas uma mulher perturbada, alguém que fugiu de algum lugar e se escondia na mata? Existe ainda outro detalhe que sempre deixou essa história mais inquietante. O pai da minha avó não era brasileiro e, segundo dizem, se envolvia com práticas de magia pesada. Na família se fala em tom quase sussurrando sobre livros antigos atribuídos a São Cipriano, supostamente encadernados em couro humano.
Alguns acreditam que isso poderia ter alguma relação, algo hereditário, passado de geração em geração. Eu não sei no que acreditar. Eu só sei que essa história sempre me fascinou e me dá um arrepio difícil de explicar. E fico imaginando quantos outros mistérios aquela cidadezinha guarda. E como eu gostaria que minha avó ainda estivesse viva para me contar tudo com as suas próprias palavras. E aí, gente, o que vocês acharam dessa história? Eu fiquei com dó da vozinha dele, tadinha, assombrada. A bichinha ainda caiu, ainda se machucou. E eu acredito, porque essas áreas de milharal aí, fazenda, todo mundo sabe que tem umas coisas bem misteriosas, bem suspeitas. Tadinha, eu fiquei com dó. E a questão da família, né, já tem um histórico de escravidão, histórico aí de coisas que deve ter acontecido, tantas coisas nessa fazenda. E também aí o bisavô, né, acho que o bisavô, mexer aí com magia obscura, São Cipriano. Quem conhece aí sabe, se não sabe, pesquisa sobre um pouquinho para vocês entenderem o que se passa aí nesse livro. Mas relato muito, muito legal, gostei muito, me fala aí o que vocês acharam. Próximo relato. O nome desse relato é Vozes. Nomes trocados já, beleza. Eu, Pedro, tive uma experiência estranha quando tinha cerca de 9 ou 10 anos. Naquela noite eu estava com a minha amiga Fernanda, que era um pouco mais velha, devia ter uns 13 ou 14 anos. Até hoje eu lembro de tudo, com muita clareza. Eu morava em um condomínio pequeno, de apenas um andar, com 4 apartamentos. Havia um portão de ferro na entrada e um corredor a céu aberto mesmo, que passava em frente aos apartamentos no térreo. Do fundo, esse corredor levava a uma garagem grande, onde ficavam os carros antigos. Meu apartamento ficava logo à direita da entrada. Em frente havia uma porta dos vizinhos e uma escadaria que levava para o primeiro andar, onde existiam apenas 2 apartamentos, mas só um era ocupado. Um detalhe importante é que, nesse andar, havia apenas uma janela voltada para o corredor do pátio, que nunca era aberta porque tinha um ninho de marimbondos. Era por volta de 8 horas da noite. Eu e a Fernanda estávamos sentados conversando, entediados, sem fazer nada, quando ouvimos claramente a voz do nosso amigo Paulo, vindo do andar de cima, enquanto nós estávamos parados na escadaria em frente ao meu apartamento. A voz chamou: "Ô Pedro, tu sabe onde é que tá o Paulo?" Na hora, eu e a Fernanda nos olhamos completamente em choque. Nervoso, eu perguntei: "Você ouviu isso?" Ela respondeu que sim. Perguntei o que ela tinha escutado e ela repetiu exatamente a mesma frase que eu tinha ouvido. Aquilo confirmou que eu não estava imaginando nada. Ainda confuso, chamei: "Paulo, tu tá aí?" Não houve resposta. Olhei para Fernanda e disse: "Vem comigo ver se tem alguém aqui." Ela se recusou, então eu resolvi subir sozinho a escadaria. Subi devagar, me esgueirando, já preparado para sair correndo se visse qualquer coisa estranha. Não vi ninguém, mas mesmo assim desci correndo. Fernanda veio logo atrás de mim. Abrimos o portão do condomínio e saímos para a rua. A casa do Paulo ficava na outra esquina da mesma quadra. Era bem grande, eu morava em uma ponta e ele na outra. Corremos até lá, chamamos por ele e, adivinhe, o Paulo apareceu na varanda do quarto usando pijama. Mesmo sabendo que parecia impossível, eu perguntei direto: "Era tu que estava lá no apartamento?" Ele fez uma cara de total confusão e disse que naquele dia nem tinha saído de casa, porque estava doente. E realmente não tinha como ser ele. A única entrada e saída dos apartamentos era pelo portão onde nós estávamos o tempo todo.
Se alguém tivesse subido ou descido, teria passado obrigatoriamente por nós. Mas não havia absolutamente ninguém ali. Eu não sei vocês, mas desde quando eu sou pequenininha, a minha mãe falava, se alguma voz chamar você e você não responda, primeiro você vai verificar, ver se tem realmente alguém, mas não responda. Essa regra eu acho que serve para você não conseguir deixar aquele espírito ali continuar te buscando. É como se fosse uma permissão, eu acho, sabe? Logo, é uma coisa aí que fica de dica para todo mundo. Não responda se você ouvir algo te chamando no portão pelo seu nome. Fulana, primeiro vai lá, dá uma olhadinha e aí sim você pode responder. Então é isso, provavelmente eles passaram por uma situação dessa, com certeza. Só pode ter essa explicação aqui nesse caso. O que vocês acharam do relato? Próximo relato. O dia que minha prima viu uma mulher desconhecida ajoelhada. Tem uma história para contar. E essa é um episódio real que me incomoda até hoje. Eu estava na roça do meu avô. Ao lado da propriedade havia uma plantação e depois dela apenas mato fechado. Não havia casas, luzes ou qualquer sinal de gente por perto. Minhas duas primas, que são irmãs, resolveram montar um parquinho improvisado com cadeiras e objetos velhos. Quando anoiteceu, decidimos ir até lá para poder conversar e passar tempo, coisa normal entre primas. Desde o início, algo me deixou desconfortável. Estava escuro demais. Um tipo de escuridão que parece pesar. Aquilo me deu vontade de sair dali logo, sabe? Eu usei a desculpa de sempre. Vou falar com a minha mãe e já volto. Falou isso para as primas, né? Eu entrei em casa e não passou nem um minuto. De repente, as minhas primas entraram correndo em casa com o rosto pálido e os olhos arregalados. Pareciam em choque. Eu e a minha mãe perguntamos o que tinha acontecido para elas estarem daquele jeito. Depois de alguns segundos em silêncio, uma delas disse quase sem voz: eu vi uma mulher ajoelhada rezando. Na mesma hora eu senti aquele arrepio ruim percorrer pelo meu corpo. Ela explicou que viu a mulher perto do rio que corta a roça do meu avô. A figura estava ajoelhada de frente para a água com a cabeça baixa, como se estivesse rezando, sabe? Ela não disse ter ouvido nada, só viu. Depois disso, eu não consegui mais sair de casa sozinha naquela noite. É de se imaginar, né? Só saía se todas as minhas primas fossem juntas. Passei o resto da noite com uma sensação constante de inquietação, como se algo estivesse fora do lugar. O mais estranho veio depois. No dia seguinte, ninguém comentou o assunto, ninguém tocou no nome da mulher, no rio ou naquela noite. Com o passar do tempo, o acontecimento simplesmente foi esquecido por todos nós. Só fomos lembrar disso novamente esse ano. Até hoje, essa minha prima morre de medo de qualquer coisa relacionada a terror. Ela não é o tipo que inventaria algo assim. Foi ela que teve a ideia de irmos até lá naquela noite. E o medo que ela demonstrou ao contar o que viu era muito real. E isso é o que torna tudo ainda mais difícil de ignorar. Olha, às vezes eu dou uma passada de pano aqui para os espíritos, falar, ai, vai ver um guardião, ai, vai ver não era nada demais. Mas esse aqui eu fiquei, assim, arrepiada, não sei vocês aí, mas uma mulher sentada de costas, né, de frente para o rio, ajoelhada e rezando ali, na minha imaginação, coisa boa não é. O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês gostaram aí? Eu achei muito legal, muito interessante. Próximo relato. Fantasma no banheiro. Eu precisava relatar algo que presenciei alguns anos atrás. Parece fanfic, eu sei, mas não é. Juro que estou falando a verdade. Inclusive, ironicamente, vou viajar de avião amanhã. Então, se algo acontecer, já sabem. Ixi Maria, como assim? Quando eu tinha entre 24 e 25 anos, os meus pais viajaram. Era verão
e eu resolvi ficar na cidade estudando para concurso. A casa estava completamente vazia, só eu, colocar a casa só para ele, que ótimo. No verão eu sempre tomo banho gelado, sempre. Então não havia vapor, nem aquele embaçamento comum de banho quente, sabe? O box do banheiro tinha aquelas portas de vidro que não são totalmente transparentes, mas permite enxergar quase tudo do lado de fora. Enquanto eu estava tomando banho gelado, eu vi alguém passando pelo corredor, indo e voltando 2 vezes. Na primeira vez, achei que tinha sido uma impressão. Continuei me ensaboando, mas algo não parecia certo. Então, eu parei, fiquei imóvel e comecei a encarar a porta de vidro. Na segunda vez, a coisa aconteceu de novo. Alguém passou e foi e voltou. Só que dessa vez, quando voltou, a pessoa parou bem no meio do corredor. Ai, meu Deus! E ficou olhando diretamente para mim. Eu congelei. Não sei dizer exatamente quanto tempo durou, mas pareceram uns 5 a 10 segundos. Tempo demais para ser imaginação, né? Depois disso, a figura simplesmente seguiu andando e saiu do meu campo de visão. Eu fiquei em choque. Abri a porta do box ainda molhado, sem roupa, e gritei: "Tem alguém aí? O que está acontecendo?" Coragem, né? Se comunicar. E bem essas frasezinhas de: "Ai, tem alguém aí?" Não, meu filho, só pego a roupa, o roupão, o celular e sai correndo. Ninguém respondeu, óbvio, né? Ou não tão óbvio assim. Não havia absolutamente ninguém no apartamento, só eu. Até hoje, toda vez que eu conto isso para alguém, eu sinto um arrepio forte na espinha, que dura quase 1 hora. E o pior é que eu não acredito em fantasmas, espíritos ou qualquer coisa do tipo. Não sou religioso, nunca fui. Sempre achei esse tipo de coisa exagero ou invenção. Mas eu vi aquilo com os meus próprios olhos, e isso é o que mais me incomoda. Mais uma vez, o voto hoje não é do time dos fantasmas, é do time dos seres humanos aqui. Não vou passar pano para esse fantasma aqui, porque esse é assustador sim. E pior ainda é que ele não acredita, né? Não acredita nesse tipo de coisa. Então é bom esse tipo de gente ver, porque aí passa a acreditar. Ou não, né? Também que dó, né? Ninguém merece ver o que não, né? Assombração por aí. Me fala aí o que vocês acharam dessa história. Bom, gente, esses foram os relatos de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. Pelo menos aí a gente consegue passar um terrorzinho, né? Um arrepio e ainda dar umas risadas, né? Que eu acho que é isso que importa, a gente vir aqui e passar esse tempinho juntos aí, tá? E me conta aí o que vocês acharam. Se você tiver uma história para mandar, pode deixar aqui no comentário, tá? Pode mandar nesse e-mail que tá aqui na descrição, deixar o seu relato na comunidade, o que vocês preferirem. Comenta, interage aí nos comentários qual a história que você mais gostou de hoje e se você já viu alguma coisa parecida com isso. Então, por hoje é isso, pessoal. Obrigada aí pela presença de vocês. Não se esqueça de curtir, se inscreva se você é novo aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchauzinho!